Evangelho do Senhor Jesus, conforme relatou Levi, o cobrador de impostos, agora chamado por Jesus como Mateus, no capítulo 11, versículo 18 e 19, nos diz assim: Assim veio João, que jejua e não bebe vinho, e vocês dizem: Este tem demônio, dizia Jesus em repreensão aos fariseus. Então, chega o filho do homem que come e bebe, e vocês dizem: Eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Todavia, a sabedoria é comprovada pelas obras que são os seus frutos. Como é que eu entendo o capítulo 12 de Mateus? Ora, eu vou comentar aqui o versículo 1 até o versículo 8. Mas para compreender o que Mateus relatou, pois foi testemunha audiovisual do fato, eu preciso introduzir, e o fiz com a leitura do capítulo anterior, em os seus versículos derradeiros, o 18 e o 19, no qual Jesus inicia a queda da boa relação que até então, um pouco tempo antes disso, vinha tendo com o templo. Jesus tinha ligação com o sinédrio. Jesus pregou e ensinou em muitas sinagogas. Jesus se formou no contexto judaico. Jesus era judeu. A guerra entre Jesus e o templo não se deu desde o início. Jesus evangelizou e converteu e curou e salvou muitos judeus. Jesus não era um inimigo comum deles. Jesus era parte deste povo. Ele era um patrício. Mas Anás e Caifás e a alta cúpula do sinédrio farisaico começaram a nutrir inveja de Jesus, devido aos seus milagres e devido ao convertimento de inúmeros, centenas, talvez milhares de pessoas que o seguiam, primeiramente pelos benefícios dos milagres e das curas, mas depois porque tiveram os seus corações tocados pela mensagem dele. No outro ponto está nos relatado que as pessoas diziam umas às outras após sair das reuniões onde Jesus pregava, que ele falava, pregava com autoridade, não como os escribas e fariseus. Frases assim aumentaram a inveja e o ranço que as pessoas das altas cúpulas do templo, do sinédrio, os senadores e o farisaísmo começaram a cultivar por Jesus. É por isso que ele diz essas duas duras palavras que eu disse. O capítulo 11 é inteiro pesado, é Jesus repreendendo os fariseus. Mas o 18 e o 19 me chamam a atenção. Eles vão nos fazer entender melhor, porque agora os fariseus no capítulo 12 estão com raiva até mesmo de Jesus ter curado. Não era só suas duras palavras sobre doutrinação, sobre repreensão, sobre exortação do culto zeloso, porém sem fundamentos fariseus. A intriga, a oposição entre eles começou assim. Eles tinham zelo, os judeus, mas não tinham fundamento. Eles tinham doutrina, mas não tinham paixão. Eles tinham leitura profunda, decoravam, mas não tinham compreensão do que liam. E Jesus, os repreendendo assim, criou um clima instável entre eles. Essa religião nova que estava surgindo era uma espécie de seita, o cristianismo, que enfrentava a oposição dos ortodoxos judeus. Ele disse: João Batista jejuava e não bebia vinho. E mesmo assim vocês não o receberam como profeta, mesmo ele sendo levita, mesmo evidentemente sendo enviado por Deus pelas suas obras, pelas pessoas que arrastou após si e os batizou no Jordão. Estava óbvio, claro, que João Batista era enviado de Deus, mas os fariseus não o receberam e o taxaram como endemoniado, porque se retirou para o deserto para viver como um ermitão, como um franciscano, como alguém que abriu mão das possibilidades que tinha, e ele tinha direitos, pois era levita, poderia ser um sacerdote,
poderia ser um bispo de uma sinagoga, um professor. Ele era filho do grande profeta Zacarias, mas ele preferiu se afastar, abdicou-se e foi viver, pregar e ensinar e batizar no deserto, se afastando dos holofotes, preferindo a glória de Deus e a anunciação de Cristo no deserto do que a fama, do que a moral que poderia ter como um sacerdote levita no templo, vivendo nas regiões circunvizinhas de Jerusalém. Então disseram que ele era endemoniado. Os fariseus, mesmo diante de tanta humildade, diante de tantas provas, diante de tantas pregações eloquentes, diante de tantas pessoas que ele batizava em nome de Deus, era evidente que o ministério dele vinha da parte de Deus, mas eles insistiram em dizer, ele é endemoniado, ele não é de Deus. Como não? Ele jejua e não come, ele vive afastado, endemoniado. O taxaram assim. Aí Jesus disse, agora vem eu, o Filho do Homem, Jesus, que sou o Cristo, que bebo e como, e vocês dizem, também tem demônio. Então João, na visão de vocês, tinha demônio porque não comia nem bebia e se afastou para o deserto? E eu também tenho demônio justamente porque como, bebo e não me afastei para o deserto. Vocês são um tipo de gente impossível de agradar, Jesus disse. É assim que conclui-se o capítulo 11, com esse clima pesado, arredio, palavras de exortação e respostas duras, um bate-boca entre Jesus e o templo, entre Jesus e o farisaísmo, entre Jesus e o círculo de confiança, os apóstolos, numa guerra contra Anás e Caifás, uma guerra até então de palavras, mas que evoluiu. E eles procuravam matá-lo. Já não tinham mais clima, já não conseguiam ouvir as pregações dele, já não podiam nem mesmo ver os milagres que ele fazia e se revoltavam. Estou dizendo aqui os simpatizantes do templo, os simpatizantes do farisaísmo, no seu grupo mais fechado. Então, o versículo 1 do capítulo 12 diz assim: naquela época, que época? Dias que se seguiram logo após esses fatos que eu acabei de dar. A bateção de boca de Jesus e os fariseus a respeito de João Batista. Jesus passou pelas lavouras de cereal num dia de sábado. Seus discípulos estavam com fome e começaram a colher espigas e comê-las. Ou seja, Jesus está caminhando de um ponto ao outro e no meio do caminho eles sentem fome. Era sábado. E o sábado é sagrado para o judeu ainda hoje. No sábado, teoricamente, não se trabalha, não se deve trabalhar. O sabat, que é o que significa descanso, ordena desde Moisés que os judeus parem na sexta, 6 da tarde, e só voltem no sábado, 6 da tarde, para os profissionais noturnos, e para o cidadão comum que só volte trabalhar no domingo. Portanto, o sábado é sagrado para eles. Essa ordem partiu de Moisés por 2 motivos. Deus queria que o povo descansasse um pouco. Muito trabalhador. O povo judeu é até mesmo conhecido por sua avareza. É um povo avarento, é um povo dinheirista. Não à toa eles são donos de grandes porções de fortunas pelo mundo afora. Aqui no Brasil temos um exemplo, Silvio Santos. São trabalhadores. Eles trabalham demais. Então Deus, através de Moisés, proibiu o povo de trabalhar no sábado, pois queria que eles descansassem um pouco, já que a vida não é só dinheiro. E o segundo motivo, que também está intrínseco no primeiro, na verdade é a mesma coisa. Deus exemplificou esse motivo no advento do maná. Quando o povo teve fome no deserto e não tinha como plantar, não tinha como comer, Deus mandou maná, lembra disso? Tinha o sabor de pão de mel. Maná caía do céu, literalmente, comida literalmente caindo do céu. E as pessoas preparavam, a partir uma espécie de trigo que Deus mandava, espiritualmente, milagrosamente, as pessoas cozinhavam o que depois ficava como um tipo de um pão de mel, um bolo. E então comiam, milagrosamente eram alimentados. Foram alimentados por um bom período da sua estadia de 40 anos no deserto, assim. Na sexta-feira, as pessoas colhiam todos os dias de manhã.
Na sexta-feira tinha que se colher 2 porções, já que no sábado não cairia. Deus não mandaria no sábado, para eles não terem o trabalho de colher e cozinhar, pois o sábado deveria ser dedicado somente ao Senhor. É por isso que são 2 motivos. Para você dedicar ao Senhor o seu dia, com louvor e ações de graças, um ponto. O segundo ponto, descansar fisicamente e a mente, confiando que o seu Senhor o abençoará, independente de você trabalhar. Então, Deus não quer que você se mate de trabalhar. Deus quer que você confie nele, que na sexta-feira teórica, no sábado ele te alimentará. Então, mesmo que você tire um tempo para você, para descansar o corpo e a mente, o Senhor não te deixará padecer necessidade. E de algum modo, mesmo que seja milagroso, espiritual, sobrenatural, espantoso, como ele fez com o povo no deserto, ele enviará para você o seu maná. É isso que Deus transmitiu através de Moisés e é isso que ele está transmitindo até os dias de hoje. É para isso que vale o sábado. Mas lembre, sábado, sabate judeu, significa descanso. Não significa que tenha que ser necessariamente no sábado. Você tem que tirar um dia da semana para descansar. É isso que Moisés estava dizendo. Se você tiver que trabalhar no sábado, trabalhe. Mas tire um dia da semana para você. Um dia da semana para você jejuar. Um dia da semana para você ir ao culto de manhã. Poder ir no culto à noite também, à tarde. Fazer uma visita em nome de Deus. Fazer um evangelismo em nome de Deus e descansar um pouquinho das atividades financeiras do mundo corporativista e que nos cobra o tempo inteiro por resultado. Descansar no Senhor. É isso que o sábado significava. Mas os fariseus, como em tudo na lei, eles zelavam e se aprofundavam, só que sem fundamento. Tem fundamento alguém brigar por causa disso? Não, você não quer descansar no sábado? Não descanse, descanse outro dia. Não, 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 não. Para o farisaísmo gera caso de morte. Prender o cara, amarrar ele e matar o cara caso ele fosse pego trabalhando. Veja o versículo 2. Assim que os fariseus viram aquilo, disseram: Vê, teus discípulos estão fazendo o que não é lícito em dia de sábado. Havia a proibição de se matar de trabalhar. Mas colher uma espiga e comer não era mal nenhum. Não é isso que Moisés proibiu. O tempo do maná era um tempo extraordinário na Bíblia. Um período específico onde não tinha o que fazer. Nem tinha-se como plantar. Tinha que crer que ele enviaria o maná. Agora, em tempos comuns, onde você tem emprego, onde você tem fogão, onde você tem dinheiro para o dia seguinte, você pode no dia seguinte ir até o mercado, comprar e cozinhar. Isso não tem mal nenhum. Em situação lá no deserto, não tinha-se o que fazer. Tinha que crer que cairia. Se você não cresce, não cairia comida do céu e você padeceria fome. Não é o caso de hoje. Então você pode sim ir trabalhar. Vá trabalhar. Descansa um dia da semana e pode trabalhar o sábado. Confiando que Deus te honrará e que aquele dia que você folgou não vai fazer falta. Deus vai multiplicar e vai te abençoar. Não é o caso de prender nem matar ninguém. Mas os fariseus já aumentaram o nível do zelo. O nível da loucura que está repleto. Farisaísmo, quando surgiu, é bom. Farisaísmo significa santo, separado. É isso que significa. Só que eles extrapolaram, exageraram. Então Jesus lhes respondeu: Não é isso que o rei Davi fez quando ele sentiu fome com seus companheiros? Quando entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, os quais a lei não lhe permitia que comesse, nem a ele, nem os que estavam com ele, mas exclusivamente aos sacerdotes? O que Jesus está dizendo? No tempo da lei, Moisés também proibiu que qualquer pessoa comesse o pão da preposição. O pão da preposição ficava numa mesa específica, perto do altar da presença de Deus, e ele era oferecido a Deus. Fazia-se e apresentava perante Deus. E ele era consumido, Deus o consumia com fogo, dizendo que tinha aceito aquele pão. Assim como Deus fez através de Elias. Lembra que Elias colocou os cordeiros e o fogo de Deus lambeu o sacrifício? Aceitou, consumiu o sacrifício? Da mesma forma aí, o pão satisfaria a vontade de Deus por um sacrifício. E os sacerdotes também poderiam comer desse pão, somente os sacerdotes levitas.
Mas o rei Davi, fugindo do rei Saul, o então comandante da guarda de Saul, e agora fugindo do então rei Saul, sentiu fome pelo deserto e só encontrou uma sinagoga da escola dos profetas no deserto, se escondeu lá e comeu desse pão que era proibidíssimo. Esse pão era para Deus ou para os sacerdotes levitas, descendentes de Levi. Davi era da tribo de Judá. Judá, irmão de Levi, era ascendente de Davi. Davi não tinha direito de comer. Davi não era sacerdote, não era levita. Mas a angústia da fome no deserto fez com que ele quebrasse, abrisse uma brecha na lei e comesse aquele pão. Então Jesus deu isso de exemplo. Ué, não leste na lei que ao sábado os sacerdotes no templo violam o sábado e contudo são desculpados? Davi, o sacerdote da época, salvo engano, Elimeleque, abriu mão, abriu uma exceção à regra e permitiu que Davi comesse. E no sábado, os sacerdotes, os levitas, também preparavam o próprio alimento. E as outras 11 tribos eram proibidas desde sexta-noite, não cozinhavam. As mulheres nem mesmo penteavam o cabelo. Os homens não aparavam a barba. Ninguém se vestia direito. Parecia um bando de mendigo andando. Até escovar o dente, na visão deles, ofenderia a Deus. É óbvio que Deus não quis isso. Então, os sacerdotes levitas estavam preparando comida e comendo. E o templo estava aceitando isso. Mas quando eram descendentes de outras tribos que queriam simplesmente se alimentar, Jesus e os discípulos não estavam fazendo nada demais ao retirar a espiga do pé de cereal e comê-la. Todo mundo comia. Mas os fariseus, como já estavam com o ranço de Jesus, estavam tentando de todas as formas achar uma brecha na lei de Moisés para acusar Jesus de heresia, chamar de herege. E o herege era punido com apedrejamento. A primeira tentativa de assassinato de Jesus não foi na cruz, foi com apedrejamento. Pegaram pedras para matá-lo. Mas ele conseguiu escapar, meio que ficou invisível. Os teólogos não sabem dizer ao certo se ele ficou invisível ou se ele paralisou as pessoas, mas a Bíblia nos diz que ele passou pelo meio da multidão que tinha pego em pedras para matá-lo. Ele já estava condenado. Mas como ainda não era o tempo de morrer, tinha muito a fazer no seu ministério, ele conseguiu passar miraculosamente pelo meio dessa multidão de assassinos. Vamos lá. Eu vos afirmo que está aqui alguém que é maior que o templo. Eu, Jesus. Entretanto, se vós soubesseis o que significam essas palavras, misericórdia eu quero e não holocaustos, não teríeis condenado os que não têm culpa. Pois o Filho do Homem é Senhor também no sábado. Carimbo de herege nesse momento. O ódio dos fariseus aumentou por ele quando ele disse que era Senhor até no sábado. Quando ele disse ser maior do que Moisés, o inventor, legislador da lei do sábado. Quando ele disse que era maior que o templo, portanto se sentiu e disse ser maior do que Davi e Salomão, arquiteto e construtor do templo. Os fariseus começam daqui para frente a mais abertamente persegui-lo e por fim vão matá-lo. Mas é desse ponto em diante que a relação deles fica impossível. Eles não conseguem mais falar pacificamente com Jesus depois dessas palavras. Vocês não sabem o que significam as palavras. Misericórdia eu quero obediência e não sacrifício. Eu quero que vocês sejam misericordiosos, não que vivam fazendo holocaustos. Eu quero que me obedeçam, para que não tenham que fazer inúmeros sacrifícios. O profeta Isaías, que também pronunciou a vinda de Jesus, diz em seu capítulo 1, ele diz assim: quem disse para vocês que eu gosto dessa correria aqui no meu templo? O templo era para ser um local de louvor, adoração, mas virou um grande açougue, onde as pessoas levavam seus animais, os seus cordeiros e novilhos, seus bodes e carneiros, para apresentarem sacrifícios a Deus, visto que toda vez que pecassem, deveriam sacrificar de tempo em tempo um animal para Deus. Lembra disso? Deveria ser feito no átrio do templo, nas grandes churrasqueiras do templo, nas mãos dos levitas sacerdotes, matava-se o animal, em sacrifício, ao invés de comer ou vender o animal, você entregava ele ao templo que o matava. O cheiro da fumaça que subia agradaria a Deus, o incenso do sacrifício, e Deus os perdoaria. Era isso que Deus mandou através de Moisés. Só que com o passar das gerações, o povo ficou sem vergonha e não começou a fazer mais sacrifícios por amor e arrependimento,
mas simplesmente para apaziguar aquela situação que teoricamente estava desagradando a Deus. Ou seja, sacrificava-se de zoeira. Ah, vou pecar à vontade, depois eu sacrifico. Perdeu-se o quebrantamento. Não entendiam mais o motivo, o conceito. Por que estamos sacrificando? Estamos sacrificando porque nos arrependemos ou simplesmente para acobertar os nossos pecados? Arrependimento é uma coisa, dor na consciência é outra. Estavam sacrificando porque era lei e queriam se livrar do peso nas consciências. Ao contrário do que Deus mandou em Moisés. Sacrifiquem por amor, porque reconhecem que estão no erro. Então eu quero um sacrifício que prova que vocês reconhecem o erro. Isso que é o sacrifício. Quando a coisa bagunçou e começaram a sacrificar de zoeira, a palavra de Deus em Jesus está dizendo claramente, os profetas já falavam isso. Vocês não entendem o que eu quero. Eu quero obediência e não sacrifício. Misericórdia sim, holocaustos não. Porque vocês perderam a mão, não entendem mais o sábado, o contexto de descanso. Vocês não compreendem mais o holocausto, o conceito de sacrifício. Estão vivendo tanto o sábado cerimonial, como os holocaustos, de modo pragmático, de modo fundamentalista, moralista, e estão julgando as outras pessoas que não vivem mais assim. Jesus cozinhava no sábado, mas eles estavam o taxando de herege por isso, porque eles não faziam. Jesus queria um sacrifício moral, que as pessoas se arrependessem, mas eles estavam ainda querendo matar cordeiros. Mesmo depois dos profetas dizerem, o que Moisés mandou vocês fazerem, vocês se perderam, vocês não entenderam. Vocês pensam que é para matar o animal só de zoeira. Não. Isso tem que ter um peso. Cada vez que você mata o inocente, aquilo tem que pesar nas suas consciências. Estou matando um cordeiro aqui inocente, ao invés de comer com a minha família, ou de vender ele, usar o dinheiro, eu estou tendo que dar ele para o templo por causa de uma imoralidade que eu cometi. Isso não pode acontecer. Esse é o conceito de castigo, né? Sacrifício é castigo no judaísmo fundamentalista. Jesus está dizendo, eu quero misericórdia, eu quero arrependimento, eu quero obediência. Eu estou estupefado, eu estou inchado, eu estou cansado de ver esse fogo subir, esse sacrifício animal que não resolve nada. Ele apazigua por um certo tempo a ira de Deus, mas se vocês não crerem em mim, que sou filho, no meu sangue, que é o sacrifício final, não vai adiantar matar cordeiros. Não vai adiantar deixar de cozinhar, deixar de escovar o dente, deixar de pentear o cabelo, só porque é sábado. Perder de pegar um emprego novo e bom só porque tem que trabalhar no sábado. É óbvio que Deus não quer isso. O Filho do Homem é Senhor do sábado. Jesus está dizendo, eu sou maior do que a lei de Moisés. A legislação judaica, a Constituição israelita é importante, mas eu, Jesus, sou maior que ela. Ele diz também que era maior que o templo. A construção de uma igreja é importante, todavia não habita em templos feitos por tijolos construídos a partir de mãos humanas. Eu sou maior que o templo, Jesus está dizendo. Doutrinação em massa, pragmatismo, metodismo é importante? Ora, é claro que sim. Mas eu sou maior que tudo isso, Jesus está dizendo. Então, como é que eu poderia concluir a primeira parte do capítulo 12, do 1 ao 8? Jesus está dizendo que é maior que todo pragmatismo religioso. Templo é importante, igreja é importante, dízimo é importante, sacrifícios pessoais são importantes. Descansar um dia da semana para demonstrar que confia que o Senhor vos proverá toda necessidade é importante. Mas essas coisas só fazem sentido quando todas elas trabalham para Cristo. Eu faço tudo isso porque o meu coração está em Cristo. Eu não faço tudo isso só porque é uma lei. Eu não faço tudo isso só porque se eu não fizer, os irmãos de congregação do templo, os fariseus vão reparar. Não, eu faço porque eu amo agradar a Deus. Eu confio que Ele me proverá no domingo, mesmo que eu não trabalhe o sábado. Teórico. Deus me proverá alimentação e dinheiro para minhas contas, mesmo que eu não trabalhe como animal. Deus há de me sustentar.
Eu vou ao templo, o judeu ia ao templo de Salomão. Eu vou à igreja na minha região. Eu vou, é bom ir no bairro, a comunhão, é bom ir à igreja. Mas eu sei que a presença dele está no meu coração, que na verdade, quando eu vou ao templo, Jesus já está no templo, que é o meu coração, onde ele disse que o Espírito Santo moraria. Que agora você é o templo. Então eu faço todas essas coisas, eu devo fazê-las, mas não em detrimento da mais importante, porque ele é Senhor, ele é maior que o sábado, maior que Salomão, maior que o templo, maior do que a lei, maior do que Moisés. Jesus. Jesus é maior. Eu preciso tê-lo como referência máxima. Do contrário, ler 1000 livros, entregar o dízimo, ter carteirinha de membro de 20, 30 anos, não significarão nada. Não significarão nada. Sem que ele seja o mais importante.